Oi, people! Eu sou a Priscila Maria e sejam bem-vindos ao vídeo Como Aprender Inglês aqui no canal Vou Te Contar. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque aí eu vou fazendo outros vídeos diante de tudo que eu vou aprendendo. Você vai deixando aqui nos comentários o que você vai achando e a gente vai fazendo essa troca tão produtiva e importante para mim. Eu acho que a primeira coisa que você precisa entender é que para aprender inglês é importante você ter algo que dependa disso. Eu vejo muita gente falando que quer aprender inglês para o desenvolvimento do trabalho, para ter outra língua, mas é importante você ter uma meta, sabe? Será que você quer aplicar para uma empresa no Canadá que só fala inglês e você tem que aprender inglês e você tem esse prazo? Eu acho que é muito importante incorporar algo que necessita unicamente e completamente do idioma para você poder atingir aquela meta, atingir aquele trabalho que você tanto quer. Entendendo que algo depende que você entenda o idioma, eu vou te dar algumas dicas que eu comecei a utilizar no meu aprendizado lá no início, que eu carrego até hoje. Sempre começo pelo básico. Eu sempre começo por algo acessível e que eu tenha à mãos. Isso não é só no idioma, isso é em qualquer coisa da vida, tá, gente? Então, o que eu comecei a fazer? A mudar o idioma de tudo o que me cercava. Do celular, eu passei para inglês. Todas as legendas de tudo o que eu estava assistindo, eu coloquei em inglês. Mas antes de me perder, né, porque é um grande susto, né, você colocar legendas de coisas e às vezes você não entende algo, não entende significado, eu peguei algo que eu assisti constantemente, que eu assisto mais de uma vez, que eu assisto sempre. Pode ser o seu filme preferido que você tá aí vendo várias vezes, que você não cansa de assistir e muda a legenda. Por quê? Porque mudando a legenda e você lendo em inglês, e se você assistiu várias vezes aquilo, você já sabe o significado do que está acontecendo na cena, você já sabe o que os determinados personagens estão falando, e você vai linkar ali todas as frases, todos os termos, tudo o que está lendo ali, né? Você está lendo em inglês, com o que está acontecendo em cena. Então, meio que vai juntar, sabe? Vai dar aquele clique no seu cérebro e você vai se acostumando ali, você vai pegando a manha para depois ir assistindo coisas inéditas e você vai ter memorizado determinadas palavras e as coisas vão fazendo sentido de acordo com o que você vai assistindo. Quando é pequenininho, primeiro a gente escuta, né, os estímulos sonoros, a mamãe falando, mamãe, fala mamãe, papai falando, papai, fala papai. E aí a gente vai falando aos poucos, né? Tentando balbuciar determinadas palavras. E por que com outro idioma seria diferente? E a gente na vida, quando a gente cresce, a gente não começa escrevendo, a gente vai para a escola depois para se alfabetizar e começar a escrever. Primeiro, a gente imita as pessoas e repete as palavras. E assim é o que eu tô fazendo e como eu fiz e como eu tô fazendo. Às vezes eu pauso determinada cena, repito palavra, volto, escuto bastante podcast, eu falo também de acordo com o que a pessoa está falando, porque a nossa boca é diferente, né, da boca de norte-americanos ou de britânicos ou de qualquer outra região, né? A estrutura, a forma que a gente vai falando, né, a nossa fonoaudiologia é um pouco diferente, é pouco não, né? É completamente diferente. Eu fui no básico mesmo, eu fui no verbo to be, eu fui no verbo to do, eu fui lá no verbo to have. Tento ver como que eu posso introduzir determinada frase, eu pego uma frase em português e tento lá transcrever em inglês usando cada verbo que eu vou aprendendo naquele dia. É importante você não tentar atropelar tudo, não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né? Pegar mais de uma lição ao mesmo tempo. Se dedica algumas horas para memorizar um verbo, depois 1 ou 2 horas memorizar o outro. Então, uma semana memorizando e exercitando aquilo. E uma dica que me ajudou muito é procurar os significados em inglês. Apareceu uma palavra que eu não sei, ao invés de colocar lá na tradução, eu coloco What is mean rehearsal? E aí vai aparecer lá a explicação em inglês. E aí eu não entendi a explicação em inglês, eu escrevo aquilo de novo no Google em inglês e eu vou procurando como um fio de novelo até achar algo que eu entenda, sabe? Uma palavra que eu já memorizei, eu já vi em algum lugar, eu sei o significado. Ou então, quando eu realmente não encontro nada, eu clico em imagem. Porque a imagem vai ligar diretamente à palavra em inglês e claro que eu vou
de alguma forma, se eu estou no início, eu vou traduzir, mas eu já vou ter pego a imagem do significado e a palavra em inglês eu não fui traduzir diretamente. Estude todos os dias. Memória é músculo, cérebro é músculo, precisa ser exercitado. Se você estudar só uma vez por semana no seu curso, você não está praticando e é muito fácil esquecer. Então pratique todos os dias. Eu pratico 4 horas por dia. Eu li uma vez que uma pessoa, para atingir excelência em algo, ela precisa estudar em torno de 6 ou 10 anos, 3 horas por dia e se dedicar naquilo. Escreve um diário, sabe, em inglês. Escreve quando você acorda de manhã, o que você fez de manhã, sabe? Se você já escovou o dente, tomou café e o que você comeu. Aí você vai, depois de tomar café, você escreve tudo que você fez, né? Levantei, pus o pé no chão, e aí você vai praticando esse vocabulário. Se você puder, se grava falando de algo que você assistiu, por que você gostou, por que você não gostou. Às vezes a gente vai ver um hiato, né, no meio da gravação, tipo, mas tudo bem. É importante você se escutar também falando, para entender como que você está falando, como você está entendendo as palavras e como que você tá se fazendo comunicar. Eu vou deixar um TEDx em inglês aqui no box de informações, que quando eu vi eu falei, tá bom. Porque antes eu era muito travada, eu queria muito estar falando perfeitamente, muito rápido, né? Eu queria realmente que a outra pessoa me entendesse, que eu estivesse falando de uma forma que ela me entendesse fluentemente, quando na realidade você está aprendendo outro idioma para se comunicar. Então, enquanto você está falando, você não precisa construir ainda tudo perfeitamente durante o seu aprendizado. A gente está aprendendo. Tudo bem faltar às vezes alguma palavra, algum verbo, alguma coisa que ligue, uma frase completa. Você está ali colocando as estruturas. Tenta, pratica, fala. Se você transmitiu a mensagem, é isso o que importa. Se você não conseguir se matricular em algum curso, você pode baixar alguns aplicativos e conversar com outras pessoas de outros países. Eu vou deixar aqui no box de informações alguns aplicativos que eu baixei e que me ajudaram bastante. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou se você tem dicas, eu vou adorar saber. Não deixa de avaliar esse vídeo para eu saber como chegou até aí. Se inscreve aqui no canal também. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.